Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, eu trago para vocês fragmentos da obra Eros e Civilização, de 1955, que contou com a autoria do filósofo judeu nascido na Alemanha, Herbert Marcuse. Sem mais então, passemos à leitura de Eros e Civilização, de Herbert Marcuse. Pessoal, Eros e Civilização. O título expressou um pensamento otimista, eufemístico, mesmo positivo, isto é, que as realizações da sociedade industrial avançada habilitariam o homem e a mulher a inverterem o rumo do progresso, a romperem a união fatal de produtividade e destruição, de liberdade e repressão. Por outras palavras, a aprender a gaia ciência de como usar a riqueza social para moldar o mundo do homem e da mulher de acordo com seus instintos vitais, na luta combinada contra os provisores da morte. Esse otimismo baseava-se no pressuposto de que deixara de prevalecer o fundamento lógico para a contínua aceitação da dominação, que a carência e a necessidade de labuta só artificialmente eram perpetuadas, no interesse de preservar o sistema de dominação. Negligenciei ou minimizei o fato desse fundamento lógico obsoleto ter sido amplamente reforçado, se não substituído, por formas ainda mais eficientes de controle social. As próprias forças que tornaram a sociedade capaz de amenizar a luta pela existência serviram para reprimir nos indivíduos a necessidade de tal libertação. Sempre que o elevado nível de vida não basta para reconciliar as pessoas com suas vidas e seus governantes, a engenharia social da alma e ciência de relações humanas fornecem a necessária catexe libidinal. Na sociedade afluente, as autoridades raramente se veem forçadas a justificar seu domínio. Fornecem os bens, satisfazem a energia sexual e agressiva de seus súditos, tal como o inconsciente, cujo poder destrutivo representam com tanto êxito, estão aquém do bem e do mal, e o princípio de contradição não tem lugar na sua lógica. Como a sociedade afluente depende cada vez mais da ininterrupta produção e consumo do supérfluo, dos novos inventos, do obsoletismo planejado e dos meios de destruição, os indivíduos tendem a adaptar-se a esses requisitos de um modo que excede os caminhos tradicionais. O látego econômico, mesmo em suas formas mais refinadas, já deixou de ser adequado, ao que parece, para garantir a continuidade da luta pela existência na organização antiquada de hoje. Assim como as leis e o patriotismo também já não parecem apropriados para assegurar um apoio popular ativo à cada vez mais perigosa expansão do sistema. A administração científica das necessidades instintivas converteu-se, desde há muito, em fator vital na reprodução do sistema. A mercadoria que tem de ser comprada e usada traduz-se em objetos da libido. E o inimigo nacional, que tem de ser combatido e odiado, é distorcido e inflado a ponto que pode ativar e satisfazer a agressividade na dimensão profunda do inconsciente. A democracia de massa fornece os apetrechos políticos para efetuar-se essa introjeção do princípio de realidade. Não só permite às pessoas, até um certo ponto, escolherem seus próprios senhores e amos e participarem, até um certo ponto, no governo que as governam, como também permite aos senhores e amos desaparecerem por trás do véu tecnológico do aparelho produtivo e destrutivos que eles controlam, e esconderem o preço humano e material dos benefícios e conforto concedidos àqueles que colaboram. O povo, eficientemente manipulado e organizado, é livre. A ignorância e a impotência, a heteronomia introjetada, é o preço de sua liberdade.
Não faz sentido falar sobre libertação a homens e mulheres livres. E somos livres se não pertencemos à minoria oprimida. E não faz sentido falar sobre repressão excessiva quando os homens e as mulheres desfrutam de mais liberdade sexual do que nunca. Mas a verdade é que essa liberdade e satisfação estão transformando a Terra em inferno. Por enquanto, o inferno ainda está concentrado em certos lugares distantes. Vietnã, Congo, África do Sul, assim como nos guetos da sociedade afluente. No Mississippi e no Alabama, no Harlem. Esses lugares infernais iluminam o todo. É fácil e razoável ver neles apenas bolsões de pobreza e miséria numa sociedade em crescimento que é capaz de eliminá-las gradualmente e sem uma catástrofe. Essa interpretação pode até ser realista e correta. A questão é, eliminadas a que preço? Não em dólares e centavos, mas em vidas humanas e em liberdade humana? Hesito em empregar a palavra liberdade, porque é precisamente em nome da liberdade que os crimes contra a humanidade são perpetrados. Essa situação não é certamente nova na história. Pobreza e exploração foram produtos da liberdade econômica. Repetidamente, povos foram libertados em todo o mundo por seus amos e senhores. E a nova liberdade dessas gentes redundou em submissão não ao império da lei, mas ao império da lei dos outros. O que principiou como submissão pela força, cedo se converteu em servidão voluntária, colaboração em reproduzir uma sociedade que tornou a servidão cada vez mais compensadora e agradável ao paladar. A reprodução, maior e melhor, dos mesmos sistemas de vida passou a significar, ainda mais nítida e conscientemente, o fechamento daqueles outros sistemas possíveis de vida que poderiam extinguir servos e senhores, assim como a produtividade de repressão. Hoje em dia, essa união de liberdade e servidão tornou-se natural e um veículo do progresso. A prosperidade apresenta-se cada vez mais como um pré-requisito e um produto marginal de uma produtividade autoimpulsionada, em constante busca de novas saídas para o consumo e a destruição, no espaço exterior e interior, embora seja impelida de extravasar nas áreas de miséria, tanto as internas como as externas. Em contraste com esse amálgama de liberdade e agressão, produção e destruição, a imagem de liberdade humana está deslocada. Converte-se em projeto da subversão dessa espécie de progresso. A libertação das necessidades instintivas de paz e tranquilidade, do eros associal autônomo, pressupõe a emancipação da afluência repressiva. Uma inversão no rumo do progresso. A tese de eros e civilização, mais completamente desenvolvida no meu livro A Homem Dimensional, Homem Unidimensional, era que o homem e a mulher só podiam evitar a fatalidade de um estado de bem-estar social através de um estado beligerante, mediante o estabelecimento de um novo ponto de partida, pelo qual pudesse reconstruir o sistema produtivo sem aquele ascetismo do mundo interior que forneceu a base mental para a dominação e a exploração. Essa imagem do homem era a negação determinada do super-homem de Nietzsche. Um homem suficientemente inteligente e suficientemente saudável para prescindir de todos os heróis e virtudes heróicas. Um homem sem impulsos para viver perigosamente, para enfrentar o desafio. Um homem com a boa consciência para fazer da vida um fim em si mesmo, para viver com alegria uma vida sem mesmo. Sexualidade polimórfica foi a expressão que usei para indicar que a nova direção do progresso dependeria completamente de oportunidade de ativar necessidades orgânicas, biológicas, que se encontram reprimidas ou suspensas. Isto é, fazer do corpo humano um instrumento de prazer e não de labuta. A velha fórmula, o desenvolvimento das necessidades e faculdades predominantes, pareceu-me inadequada. A emergência de novas necessidades e faculdades
qualitativamente diferentes, pareceu-me ser o pré-requisito e o conteúdo da libertação. A ideia de um novo princípio de realidade baseou-se no pressuposto de que as pré-condições materiais, técnicas, para o seu desenvolvimento estavam estabelecidas ou podiam ser estabelecidas nas sociedades industriais mais avançadas do nosso tempo. Entendia-se implicitamente que a tradução das capacidades técnicas em realidade significava a revolução. Mas o próprio escopo e eficácia da introjeção democrática suprimiu o sujeito histórico, o agente de revolução. As pessoas livres não necessitam de libertação, e as oprimidas não são suficientemente fortes para se libertarem. Essas condições redefinem o conceito de utopia. A libertação é a mais realista, a mais concreta de todas as possibilidades históricas e, ao mesmo tempo, a mais racionalmente, mais eficazmente reprimida, a possibilidade mais abstrata e remota. Nenhuma filosofia, nenhuma teoria pode desfazer a introjeção democrática dos senhores em seus súditos. Quando nas sociedades mais ou menos afluentes a produtividade atingiu um nível em que as massas participam de seus benefícios, em que a oposição é eficaz e democraticamente contida, então o conflito entre senhores e escravos também é eficientemente contido. Ou melhor, mudou a sua localização social. Existe e explode na revolta dos países atrasados contra a intolerável herança do colonialismo e seu prolongamento pelo neocolonialismo. O conceito marxista estipulou que somente aqueles que estavam livres dos benefícios do capitalismo seriam possivelmente capazes de transformá-lo numa sociedade livre. Aqueles cuja existência era a própria negação da propriedade capitalista poderiam tornar-se os agentes históricos da libertação. Na arena internacional, o conceito marxista retoma sua plena validade. Na medida em que as sociedades exploradoras tornaram-se potências globais, na medida em que as novas nações independentes converteram-se em campo de batalha para seus interesses, as forças externas de rebelião deixaram de ser forças estranhas. São o inimigo no interior do sistema. Isso não faz desses rebeldes os mensageiros da humanidade. Por si mesmos, não são, como o proletário marxista tampouco o era, os representantes da liberdade. Também nesse caso, o conceito marxista se aplica de acordo com o qual o proletariado internacional obteria sua armadura intelectual de fora. O relâmpago do pensamento atingiria os naiven Volksboden, os corpos populares ingênuos. As ideias grandiosas sobre a união da teoria e da prática não fazem jus aos fracos começos de tal união. Entretanto, a revolta nos países atrasados encontrou uma resposta nos países adiantados, onde a juventude está protestando, Marcuse está escrevendo ali nas imediações de maio de 68, contra a repressão na afluência e a guerra no estrangeiro. É revolta contra os falsos pais, falsos professores e falsos heróis. Solidariedade com todos os infelizes da terra. Existirá alguma ligação orgânica entre as duas facetas do protesto? Parece tratar-se de uma solidariedade quase instintiva. A revolta interna contra a própria pátria parece sobretudo impulsiva, suas metas difíceis de definir. Náusea causada pelo sistema de vida, revolta como uma questão de higiene física e mental. O corpo contra a máquina, não contra o mecanismo construído para tornar a vida mais segura e benigna, para atenuar a crueldade da natureza, mas contra a máquina que sobrepujou o mecanismo. A máquina política, a máquina dos grandes negócios, a máquina cultural e educacional que fundiu benesses e maldições num todo racional. O todo agigantou-se demais, sua coesão tornou-se forte demais, seu funcionamento eficiente demais. O poder do negativo concentrar-se-á nas forças em parte por conquistar, primitivas e elementares? O homem e a mulher contra a máquina, homens, mulheres e crianças lutando, com os mais primitivos instrumentos, contra a máquina mais brutal e destruidora de todos os tempos e mantendo-a em xeque. A guerra de guerrilhas definirá a revolução do nosso tempo?
O atraso histórico poderá redundar de novo na oportunidade histórica de fazer girar a roda do progresso noutra direção. O superdesenvolvimento técnico e científico fica desmentido quando os bombardeiros equipados de radar, os produtos químicos e as forças especiais da sociedade afluente desencadeiam-se sobre os mais pobres da terra, seus barracos, hospitais e campos de arroz. Os acidentes revelam a substância, rasgam o véu tecnológico sob o qual se ocultavam os verdadeiros poderes. A capacidade de matar e queimar grandes proporções e o comportamento mental que lhe é concomitante são subprodutos do desenvolvimento das forças produtivas. Dentro de um sistema de exploração e repressão, parecem essas forças tornar-se tanto mais produtivas quanto mais confortável o sistema vai ficando para os seus privilegiados sujeitos. A sociedade afluente demonstrou agora que é uma sociedade em guerra. Se os seus cidadãos não o notaram, as suas vítimas já o perceberam por certo. A vantagem histórica das nações mais novas, do seu atraso técnico, talvez seja a de poderem saltar o estágio de sociedade afluente. Os povos atrasados, por sua pobreza e fraqueza, poderão ser forçados a renunciar ao uso agressivo e supérfluo da ciência e da tecnologia, para manterem a engrenagem produtiva à la mesure de l'homme, à medida do homem, sob o seu controle, para a satisfação e desenvolvimento das necessidades vitais, tanto individuais como coletivas. Para os países superdesenvolvidos, essa oportunidade seria equivalente à abolição das condições em que a labuta do homem e da mulher perpetua, como um poder autopropulsor, a sua subordinação à engrenagem produtiva e, com ela, as formas obsoletas de luta pela existência. A abolição dessas formas é, como sempre foi, a tarefa da ação política. Mas há uma diferença decisiva na situação presente. Ao passo que as revoluções anteriores acarretaram um desenvolvimento mais amplo e mais racional das forças produtivas, nas sociedades superdesenvolvidas de hoje, porém, revolução significaria a inversão dessa tendência, eliminação do superdesenvolvimento e de sua racionalidade repressiva. A rejeição da produtividade afluente, longe de constituir um compromisso com a pureza, a simplicidade e a natureza, poderia ser um indício e uma arma de um estágio superior de desenvolvimento humano, baseado nas realizações da sociedade tecnológica. Sendo interrompida a produção de bens supérfluos e destrutivos, um estágio que significaria o fim do capitalismo em todas as suas formas, as mutilações somáticas e mentais infligidas ao homem e à mulher por essa produção seriam eliminadas. Por outras palavras, a configuração do meio, a transformação da natureza pode ser impulsionadas mais pelos instintos vitais liberados do que reprimidos, e a agressão estaria sujeita às suas exigências. A oportunidade histórica dos países atrasados está na ausência de condições que propiciam a tecnologia e a industrialização exploradoras e repressivas, para fins de produtividade agressiva. O próprio fato de que o Estado beligerante afluente desencadeia o seu poderio aniquilador sobre os países atrasados elucida a grandeza da ameaça. Na revolta dos povos atrasados, as sociedades ricas defrontam-se numa forma elementar e brutal, não só com uma revolta social, na acepção tradicional, mas também com uma revolta instintiva, a aversão biológica. A propagação da guerra de guerrilhas, no apogeu do século tecnológico, é um acontecimento simbólico. A energia do corpo humano revolta-se contra a repressão intolerável e lança-se contra as máquinas da repressão. Talvez os rebeldes nada saibam a respeito dos métodos de organização de uma sociedade, de edificação de uma sociedade socialista. Talvez estejam aterrorizados por seus próprios líderes, que sabem alguma coisa a tal respeito. Mas a chocante existência dos rebeldes está em total necessidade de libertação. E a sua liberdade é a contradição das sociedades superdesenvolvidas. Pessoal, essa foi a leitura de fragmentos da obra Eros e Civilização, de 1955,
que contou com a autoria do filósofo judeu nascido na Alemanha, Herbert Marcuse. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literário-filosófica aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo e disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Além disso, deixem o seu comentário aqui embaixo para que eu possa conversar com vocês. E mais, aqui embaixo desse vídeo tem uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas aulas ao vivo, das minhas resenhas de filmes, das minhas resenhas de livros e dos meus vídeos de leitura, considere a possibilidade de se tornar um membro humanista deste canal do YouTube, segundo a sua possibilidade, para incentivar financeiramente a construção desse projeto de universidade aberta. Então é isso, pessoal. Até a próxima leitura e tchau, tchau!